Seu marido e sua sogra disseram que é você quem vai pagar a conta do banquete. Parou Maciej na porta do restaurante o garçom, justamente quando ela procurava por eles, para ir embora. E foi então que Maciej tomou uma decisão inesperada. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes. A família é o lugar onde deveríamos ser amados incondicionalmente. Mas o que acontece quando de um lado há amor e do outro nem o mínimo de apoio? Maciej se espreguiçou gostosamente e no instante seguinte arregalou bem os olhos. A percepção de que já era de manhã e de que provavelmente havia dormido demais menos a cobriu inteira, como uma avalanche de neve. Ela saltou da cama, mas logo voltou a se sentar, respirando fundo, tentando manter o controle. Ela estava de férias, não estava atrasada para lugar nenhum. Não havia motivo para correr, nem para ter medo. Ela apenas havia esquecido disso. E você? Por que ainda está acordada? Perguntou o marido ao entrar no quarto, já vestido, fresco, como se acordar cedo fosse algo trivial para ele. Imagine só. Achei que estivesse atrasada para o trabalho. Você anda trabalhando demais. Deita, dorme mais um pouco se quiser. Ela sorriu sem muita energia e pegou o telefone. A tela mostrou a hora menos e 5 chamadas perdidas da sogra. Maciej franziu um canto da boca e virou o celular para o marido. Parece que alguém acha que eu durmo demais. O rosto de Edik empalideceu na hora. Os lábios se comprimiram. Maciej, não começa com sarcasmo. Sim, minha mãe ligou para lembrar que amanhã nos encontramos. Você lembra, né? Temos o jantar de família. Difícil esquecer uma coisa dessas. Resmungou Maciej. Mas mesmo assim se levantou. Queria café. E queria, ainda mais, que a sogra mudasse de ideia de repente e cancelasse tudo. Então você lembra. Edik foi atrás dela. Eu lembro. Mas, se você lembra, então deve lembrar também que eu disse que não quero ir a lugar nenhum. Mas por quê? Ele realmente parecia não entender. Mas Maciej não se deixou enganar pela surpresa dele. Ela se virou bruscamente, cruzando os braços. Por quê? Você realmente está me perguntando isso? Vamos pensar. Talvez porque não é um jantar de família. Não vão estar lá nem seu pai, nem os meus, nem sequer seu irmão. Sua mãe, como sempre, convidou apenas nós dois, para exibir a superioridade dela e acabar com meus nervos. Ela não. Ela sim, Edik. Ela faz isso sempre. Interrompeu a esposa, levantando um a um os dedos da mão. Daquela vez, por exemplo, quando nos chamou para um jantar, e, na verdade, era para carregarmos sacos pesadíssimos, de entulho da reforma. Eu até tratei a coluna depois. Lembra? Eram sacos enormes com pedaços de azulejo quebrado e concreto. Ninguém te obrigou. Você podia ter recusado. O marido tentou defender a mãe. Maciej bufou Edik. Estávamos casados, havia apenas alguns meses. Eu queria causar uma boa impressão nos seus pais. A sua Ela fez uma careta e imitou com perfeição o tom da sogra. Mashenka, na nossa família todos se ajudam. Caso contrário, que família é essa? E outra vez, continuou Maciej. Ela nos chamou para um jantar para exigir que dessemos nosso apartamento ao seu irmão. Rosto do marido ficou vermelho. Ela só pediu para abrigarmos ele por um tempo. Por que você exagera? Sou abrigar? Mashenka, vocês podiam muito bem morar comigo. E eu até aproveitaria para descansar um pouco das tarefas de casa. O que é isso? Senão uma sugestão clara de mudança. Mas nós não nos mudamos, murmurou Edik. Maciej estreitou os olhos. Não nos mudamos. Porque meu pai interferiu. Ele conseguiu para o seu irmão uma vaga de trabalho com moradia. Mas isso parou sua mãe? Claro que não. No jantar seguinte, ela não parou um minuto de ligar para os parentes. Bem ali na mesa, choramingando sobre como teve azar com a nora. Edik suspirou. Minha mãe só queria que você pedisse desculpas. Desculpas? Pelo quê? Por eu não ter querido dar o meu apartamento. Edik, você está ouvindo o que diz? Sua mãe faz de tudo para me provocar até uma briga aberta. E posso apostar o que quiser. Esse jantar não será diferente.
Terminando a frase, Machei virou-se para o fogão e ligou a chaleira. Ela não tinha mais forças para provar nada ao marido. Há 2 anos, ela vinha tentando, com maior ou menor sucesso, defender seu direito à felicidade e a uma vida tranquila. Mas Edique e a sogra pareciam agir em conjunto, faziam tudo para impedir que Machei conseguisse isso. E tudo bem, era compreensível por que a sogra fazia aquilo. Machei sabia menos, ou melhor, intuía. A mãe de Edique não gostava do fato de a nora buscar independência e puxar o filho para a mesma direção. Ela não queria perder o controle sobre o menino. E, para mantê-lo por perto, não hesitava em atormentar a nora. Mas por que o marido obedecia cegamente à mãe e não percebia o óbvio? Isso era um enigma. Não importava quantas vezes Machei tentasse entender, nem quantas conversas tivessem menos. Por mais que Edique prometesse mudar, sempre acabava do lado da mãe, como se fosse inevitável. E agora, bastou a sogra anunciar mais um jantar de família para que todas as promessas dele evaporassem. Ele imediatamente voltou a atender às vontades da mãe e junto com ela passou a pressionar Machei, repetindo sem parar que dessa vez o encontro seria num restaurante. Machei, por favor, não recuse. Mamãe prometeu que desta vez tudo será diferente. Ela só quer se encontrar conosco. Punto. Combok. Além do mais, é o aniversário dela. Ela não vai brigar num dia assim. Difícil de acreditar. E, ainda assim, Machei fez um aceno fraco, concordando. Lá no fundo, ela ainda queria acreditar que tudo entre eles poderia melhorar. E se para isso fosse preciso suportar mais uma noite na presença da sogra? Então que fosse, no dia marcado, Machei entrou no restaurante com cautela, segurando firme o braço do marido, como quem se agarra a uma boia no mar revolto. Vestira-se com todo o cuidado possível, para que, pelo menos dessa vez, a sogra não tivesse do que reclamar. Nos lábios, um sorriso ensaiado. Na mão, um buquê e uma sacola, com um perfume caro. E, por dentro, uma vontade enorme de fugir dali, para uma ilha deserta. A intuição gritava para que ela fosse embora, mas suas pernas a levaram até a mesa onde a sogra já aguardava. Imponente. Machenka, você está maravilhosa. Obrigada pelo presente. Menos, cantarolou a mulher, abrindo o perfume ali mesmo. Cheirou, congelou por um instante. E então, assentiu. Aroma excelente, gostei. Muito obrigada mais uma vez. A nora sorriu e se sentou na cadeira que Edique puxou para ela com gentileza. Machei esperava uma provocação, uma crítica velada, uma daquelas solicitações absurdas. Mas, contrariando todas as expectativas, a sogra se comportava como se realmente tivesse enterrado o machado de guerra. Conversava de modo agradável, sorria, fazia piadas e comia na mesa. Havia pratos de todos os tipos, todos lindos, apetitosos, caros. Machenka, por que não come? Vamos, querida. Você é tão magrinha. Precisa se alimentar bem. O Editka não está cuidando de você. Deixa que eu cuido. Pela primeira vez na vida, a sogra criticava o filho, e não Machei. Talvez por isso ela tenha baixado a guarda. Era tentador acreditar naquela demonstração repentina de cuidado, vinda de alguém que, até pouco tempo atrás, parecia pronta para despedaçá-la. E Edique também estava relaxado e feliz, segurando sua mão, acariciando-lhe as costas, sorrindo. E por que o Nikolai Sergeyevich não veio? Perguntou Machei. A sogra apenas balançou a mão. Com desprezo, ele está trabalhando. Não tem tempo nem para vir ao aniversário da própria esposa. Mandou presentes e pronto. Mas eu não fico triste. Tenho vocês, meus queridos. Com vocês, nunca fico sozinha. Mesmo assim, Machei não podia deixar de condenar a atitude do sogro. Aniversário da esposa não era um jantar qualquer, aquilo não se podia perder. Mas Machei permaneceu calada, decidindo não se meter na família alheia com conselhos que ninguém lhe havia pedido. Mas ela se distraiu, e esse foi seu maior erro. A sogra, que estava colocando um pedaço de carne no prato dela, fez um movimento brusco, e o pedaço gorduroso encharcado de molho caiu direto no colo de Machei, manchando o vestido claro. Ai, querida, que desastrada eu sou. Me perdoa, pelo amor de Deus.
Corre, vai lavar na área de serviço, senão essa mancha não sai depois. O vestido é tão lindo. Seria uma pena estragá-lo. E como você vai embora assim? E Maciej fez exatamente o que ela mandou. Só que não conseguiu remover completamente a mancha e, quando voltou à mesa menos para de fato ir embora menos, ficou paralisada. O garçom já recolhia os pratos e talheres. A mesa estava vazia. Maciej olhou ao redor, mas não viu nem a sogra, nem o marido. Ela correu em direção à saída, mas outro garçom de repente bloqueou seu caminho. Seu marido e sua sogra disseram que é você quem vai pagar a conta do banquete. Maciej não acreditou no que ouviu. Então, era isso. Eles a haviam deixado para trás e ainda para pagar sozinha. Da sogra, algo assim era esperado. Mas do marido, aquilo foi a gota d'água. 1 minuto. Ela se afastou um pouco e tirou o celular da bolsa. Encontrou o número do sogro e ligou imediatamente. Sim, Mashenka. Você precisava de algo? A nora sorriu de canto. Queria saber do Sr. Nikolai Sergeyevich. Será que está tendo algum problema no trabalho e não nos contou? Sim. Ela havia decidido se queixar ao pai de Edik. Com ele, Maciej sempre tivera uma relação estável e respeitosa. Chegara a hora de resolver, de uma vez por todas, o problema com a sogra. Nora, o que você está dizendo? Está tudo bem por aqui? É, porque me pareceu o contrário. Afinal, por que sua esposa primeiro reclamou que o senhor some no trabalho no dia do aniversário dela e depois fugiu sem pagar a conta do restaurante? Para mim não é difícil pagar, continuou Maciej, com uma calma afiada. Mas o senhor entende como isso me preocupa em relação à sua família. Afinal, nós não somos estranhos. No outro lado da linha, o sogro ficou longo tempo em silêncio, até enfim dizer, de forma curta e firme, onde boque, tá? Estou indo, ela ditou o endereço e desligou, pedindo ao garçom que aguardasse um pouco. Ele assentiu educadamente, mas não se afastou muito, claramente com medo de que Maciej também desaparecesse sem pagar. Nikolai Sergeyevich chegou 15 minutos depois, quitou a conta e, sem dizer nada, levou a nora para fora. Até o carro. Só então permitiu que suas emoções transparecessem. Maciej, me perdoe. Eu nem imaginava que ela faria algo assim. Disse que queria comemorar com as amigas, entre mulheres. Eu acreditei. Dei o presente, deixei dinheiro e fui embora. Mas ela resolveu me humilhar de novo. E o Edik junto com ela. Maciej concluiu calmamente por ele. Sim. E me desculpe por tê-lo incomodado, Nikolai Sergeyevich, mas eu não tinha outra saída. Estou cansada de guerrear com sua esposa. E sabe, ela baixou o olhar. Acho que é aqui que nós nos despedimos para sempre. Eu quero o divórcio. O homem não parecia surpreso. Ele sabia como a esposa atormentava a nora. Tentara controlá-la inúmeras vezes, mas só conseguira que ela deixasse de contar seus planos. Também tentara conversar com o filho, mas Edik insistia que a mãe não fazia nada demais, e ignorava o pai completamente. Ele suspirou. Já passou da hora. Edik é meu filho. Mas acredite, Maciej, tenho vergonha de ter criado um filho tão grudado na saia da mãe. Vamos, eu te levo. Vou ajudar no que puder. Ela concordou. Não queria enfrentar aqueles dois sozinha novamente. A sogra estava em casa. Sentada na poltrona, bebia vinho com um sorriso insolente. Edik, ao contrário, evitava olhar para Maciej e parecia pronto para fugir da sala. Mas, assim que o sogro entrou atrás dela, suas expressões mudaram na hora. Nikolai Sergeyevich não fez cerimônia. Deu um tapa no filho e ordenou que ele arrumasse as malas. Gritou com a esposa e, ameaçando o divórcio, mandou-a para o carro, e nem pense em responder. Acabou, já aguentei demais. Me divorcio e pronto. E você, filhote? É um idiota. Tinha esposa, tinha família, era só viver e ser feliz. Mas não, tem que obedecer à mamãe. Parabéns. Agora você vai voltar para casa comigo. E lá nós vamos conversar como homens. Quando a porta se fechou e Maciej ficou sozinha no apartamento, ela soltou o ar devagar e se deixou cair na mesma poltrona onde, minutos antes, ao sogro exibia o seu triunfo. Queria chorar. O lábio até tremeu, mas nenhuma lágrima veio.
Ela havia lutado tanto pela aprovação da sogra, se esforçado tanto para conquistar o marido, que nem percebeu quando deixou de amá-lo. E agora que ele tinha ido embora, a clareza chegou, e junto com ela, um alívio inesperado. Mais tarde, Edick ainda ligaria para ela, acusando-a de não ter o direito de reclamar ao pai dele. Depois, num tom mais baixo, pediria uma segunda chance. Papai, não me dá paz. Ele e a mamãe brigam sem parar. Eu já não aguento mais. Maciej, vamos começar de novo? Não quero, respondeu ela, simplesmente. Informou, com a mesma firmeza tranquila, que já havia dado entrada no divórcio, e desligou. Seguida, bloqueou o número do marido. Compartilhem seus pensamentos nos comentários. Sua opinião é importante para nós. Se esta história tocou seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal para mais relatos sobre o que realmente importa, que cada dia traga calor e paz ao seu lar.